Você já teve uma ideia e pensou, será que isso poderia virar um negócio? Eu aprendi a empreender por causa de necessidade. Os mais bem-sucedidos são os que melhor vendem. Eu espero que hoje, à tarde, seja um momento muito especial para vocês, que vocês saiam daqui com uma perspectiva muito diferente sobre empreendedorismo. Vamos lá. Muito obrigado. Tudo bem com vocês? Olha, sabe por que isso é importante? Porque a primeira venda que a gente tem que fazer na vida é a nossa venda, é se vender para as outras pessoas. Cumprimentar bem as pessoas, se relacionar bem, se comunicar bem, é importante porque eu estou me vendendo para alguém. E o tempo todo, nós sempre estamos vendendo algo para alguém. Aí alguém me diz aqui, William, eu não quero ser vendedor não, eu quero ser médico. Aí você vai lá e faz medicina e começa a atender um paciente ou outro. Você tá ou não vendendo o teu serviço? Tá vendendo o seu serviço. Então não ache que se você virar advogado, médico, dentista, qualquer profissão, você não vai precisar ser um grande vendedor, porque aí é que você vai precisar. Você pode ter certeza que os médicos, advogados, odontologistas e por aí vai, os mais bem-sucedidos são os que melhor vendem. Então eu quero que vocês reflitam muito sobre isso. Se em algum momento da vida de vocês tiverem alguma trava sobre vender, eu não sei vender, eu não gosto de vender, eu quero desmistificar isso um pouco com vocês hoje. Fechado? Eu comecei a empreender com 6 anos de idade e hoje eu tenho 32. Eu vou tentar focar um pouco onde eu estava mais ou menos na idade de vocês, pra gente poder conseguir se entender aqui. Fechado? Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre ideias de negócios. Como transformar ideias em negócios. Você já teve uma ideia e pensou, será que isso poderia virar um negócio? Aqui está a estruturação de como inicia-se um negócio e aqui a gente vai dialogar um pouco sobre isso. Todo grande negócio começa por um grande problema. Por que grandes negócios, que aos olhos de muita gente, acabam não tendo prosperidade? Porque as pessoas focaram demais na solução. Então as pessoas se apaixonaram tanto pela solução que elas tinham, por aquela solução que elas criaram, que aquele negócio morreu, porque aquela solução era extraordinária, mas não resolvia grandes problemas. Os negócios que prosperaram ao longo da humanidade, eles sempre foram focados em resolver um grande problema. Primeiro vocês vão focar num grande problema, depois vocês vão descobrir como aquele problema pode ser resolvido, e aí está a solução, isso vai ser o seu negócio, e depois tem algo muito importante, que é o público que você quer atingir com essa solução. Então, tem um grande problema, e eu encontrei qual é a solução para aquele problema. Aí eu preciso descobrir agora duas coisas. Que público é esse? Não sei se vocês sabem, mas nós somos categorizados por faixa etária econômica. Nós temos ali o público A e B, que são pessoas de poder aquisitivo mais alto. Nós temos as pessoas de classe C, D, E, que são pessoas de classe financeira, econômica mais baixa. São as pessoas ali, principalmente público D e E, são pessoas de baixa renda. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é o seguinte: essa minha solução resolve um problema da classe A e B ou da classe C, D, E? Ponto. Por que é importante descobrir isso? Digamos que você descobriu um grande problema e você criou uma grande solução, mas essa sua grande solução é muito cara. E esse problema era do público CDE, um público de baixa renda. Você criou uma solução e essa solução é cara. Esse público vai poder pagar por isso? Aí o seu negócio morre, ele não tem viabilidade. Porque as pessoas, o público que tem característica de comprar aquele produto seu, ele não pode pagar por isso. Aí morre o negócio. Era uma solução extraordinária, inovadora, surreal, mas eu não consigo levar esse negócio pra frente, porque as pessoas que poderiam consumir isso não podem pagar. Vocês compreenderam isso, gente, até aqui? Um outro ponto que eu preciso observar é o seguinte: eu descobri o problema, eu consegui desenvolver uma solução, e o público consegue pagar por essa solução, mas o público do problema que eu resolvi é pequeno. Então diminui a tua possibilidade de venda. Tu tem um público interessado menor, de qualquer forma você nunca vai conseguir vender para 100% de quem precisa. Então se o público é menor, a fatia que fica com você é menor ainda. Esse negócio também pode não ser viável, porque você desenvolveu um produto muito nichado, a ponto de não ser viável a manutenção do negócio, porque tem pouca gente comprando. Mesmo essas pessoas podendo comprar, eu tenho um público pequeno. Então na hora que eu vou abrir um negócio, na hora que eu vou iniciar um negócio, se eu fizesse esse exercício, dificilmente os negócios iam dar errado. Por que dá errado? Porque você se apaixona sempre pela solução. Vou dar um exemplo aqui. Eu resolvi vender, sei lá, arrumadinho. É uma ideia legal? E se não tiver um público naquela região que gosta de comer arrumadinho, vai adiantar? Então a solução é interessante, mas eu não tenho pessoas interessadas naquele local por aquilo. E esse negócio pode não ser viável por esse motivo. Então se todos nós fizéssemos sempre esse exercício,
do problema, solução, público, normalmente nós teríamos sucesso. Mas nos apaixonamos pela solução a ponto de só enxergar ela e não observar o resto. E aí o que acontece? O negócio morre. Então observem isso. Agora eu quero compartilhar com vocês. Aqui foram ideias simples que se transformaram em grandes negócios. A Netflix, aluguel de DVD sem multa por atraso. Alguém aqui, em algum momento, já deve ter, eu acho que os professores, né? Acho que não passaram por vocês, não. Se atrasar, pagava multa, né? Aqui não paga. Resolveu uma dor específica do cliente. O Instagram, compartilhar fotos bonitas com filtros. Olha só. Ainda te ajuda o que isso daqui? Tu tá com a memória cheia do celular, tu diz, eu posso excluir essa foto, esse vídeo, porque eu postei no Instagram. Quando eu quiser ver de novo, tá onde? Além disso daqui, ainda tá servindo de armazenagem para ter os materiais, não é isso? A Nubank, cartão de crédito sem anuidade e 100% digital. Hoje pode ser comum ter cartão de crédito sem anuidade. Quando a Nubank nasceu, não era. Praticamente todos os cartões de crédito se pagavam anuidade. E ela veio com essa lacuna. Olha só, você tá ali ganhando pouco, ainda tem que pagar anuidade por mês. Tá atrasando a fatura, ainda vai pagar anuidade? Nubank resolveu. E o iFood, o que foi que ele fez? Pedir comida de qualquer lugar, de qualquer restaurante, pelo celular sem sair de casa. Olha a facilidade. Nenhuma dessas ideias parecia óbvia no início, mas todas resolviam um problema real. Então qual era o foco deles? O problema. Eu tava aqui, em casa, com fome, e eu não tinha muita opção. O iFood pegou todos os restaurantes de uma cidade, colocou na mesma plataforma e com poucos cliques eu posso escolher comida de Teresina inteira lá do sofá da minha casa. Isso é praticidade ou não? Resolve um problema ou não isso? Resolve um problema. Eu quero compartilhar um pouco sobre coisas que eu criei nessa jornada. Eu comecei a empreender com 6 anos de idade. Naquela época eu morava no interior, no fogão a lenha, que tinha uma boca que botava a lenha. A minha avó tinha muita dificuldade, a minha mãe, de tirar o burrai de dentro daquela boca ali. O que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer pá para pegar lixo com 6 anos de idade de material reciclável, de alumínio, de zinco, de lata, e eu vendia para aquelas mulheres da minha comunidade inteira. Mas sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a comunidade não era muito grande, então logo eu tinha vendido para todo mundo, era R$2,50, isso em 2002, eu tinha 6 anos de idade. Eu tinha vendido para todo mundo, aí meu negócio acabou, porque eu não tinha mais cliente. Entenderam o tamanho, a história do público pequeno? Esse meu negócio não foi para frente por causa disso. Inclusive, olha, eu tenho uma marca aqui, uma cicatriz aqui, que foi um facão, fazendo o cabo dessas pás com 6 anos de idade. Tá aqui ainda a marca dele. Então, por que esse negócio não deu certo? Porque o público era pequeno. Logo, quem poderia ser meu cliente acabou o negócio. E aí, eu vou falar de oportunidades também para vocês. Porque, às vezes, não é sobre criar um negócio novo, mas é sobre melhorar um negócio que já existe. Até porque dificilmente você vai ter a capacidade de desenvolver algo que alguém já não fez. Então, pensando por essa perspectiva, é mais fácil eu pegar o que já existe hoje e melhorar do que tentar inventar roda. Não vão criar um Instagram todo dia, não vão criar Nubank todo dia. Não vai acontecer isso. Então, pensando nisso, é muito importante que vocês que pensam em empreender, olhem para os negócios que já existem e vejam como é que esse negócio poderia ser melhor. Como é que eu poderia mudar a realidade das pessoas através de uma melhoria X ou Y nesse negócio. E vou falar da minha realidade quando eu cheguei aqui em Teresina, entre 18 e 19 anos, na idade de alguns de vocês aqui. Eu cheguei aqui em Teresina, vindo lá dessa minha cidade para cá para estudar. E quando eu cheguei aqui, eu tinha que trabalhar. E eu fui trabalhar em uma loja de tecido aqui. Quando eu cheguei nessa loja, ela tava quase quebrando. Só que tinha uma coisa lá que eu olhava o dia todo. Tinha uma máquina encostada numa lateral de uma parede. E de vez em quando, o meu patrão, ele costurava alguma coisa naquela máquina. E eu pedi ele, ali com 18, 19 anos, eu pedi ele para aprender a costurar. E ele me ensinou a costurar naquela máquina. E aquele negócio estava muito mal. E eu sempre tive algo comigo. Eu sempre quis que os lugares que eu passei, eles ficassem melhor depois que eu tivesse partado lá. Eu sempre carreguei isso comigo. Eu tava ali para me sustentar enquanto eu tava fazendo a minha faculdade. Eu sabia que eu não ia morrer naquele lugar, mas eu queria que ele ficasse muito melhor do que ele estava naquele momento. E ali, aprendendo a costurar, eu vi que a gente poderia mudar a perspectiva daquele local. Como? As pessoas chegavam ali para comprar um tecido para fazer uma coxa de cama. E depois que elas compravam o tecido, elas tinham que ir até a casa de uma costureira para fazer essa coxa de cama. Compravam o tecido para fazer uma cortina, uma toalha de mesa, qualquer coisa do tipo, e elas sempre tinham que ir até a casa de uma costureira para finalizar a peça. A partir do momento que eu aprendi a costurar, as pessoas compravam o tecido ali e elas passaram a levar a peça pronta. Só que elas não levavam a peça pronta pelo mesmo preço que era o tecido. Elas levavam a peça pronta pagando mais por isso. A partir desse momento, pro mesmo cliente, a gente passou a vender mais. Digamos que esse cliente ia comprar 2 metros de tecido que dava R$25. Agora ele ia gastar pelo menos 35. Ele ia pagar ali pelo menos 10 a 8 reais para fazer toda a bainha daquele tecido. Então a gente começou a aumentar o ticket médio. O que
que é ticket médio? É o valor médio que no meu negócio eu vendo para cada cliente que eu atendo. Vocês vão calcular isso no negócio de vocês. Mais importante do que a quantidade de clientes que eu atendo é quanto eu estou vendendo para cada um deles. O cliente chegou lá, o meu produto custa R$20. Eu estou vendendo R$20 para cada um desses clientes. Como é que eu faço para, em vez de 20, eu vender 40 para eles? Será que eu posso fazer um compre 3 e pague 2? E ao invés de 1, ele vai me comprar 3? E em vez de vender 20, eu vou vender 40? Pode ser. Ticket médio. Eu vou vender muito mais rápido se eu vender mais para quem eu já estou atendendo. Por que é fácil fazer isso? Porque ele já está interessado no produto que eu tenho. Então, como ele já tem interesse, é mais fácil eu vender mais para ele do que vender só o que ele veio atrás e tentar convencer você a comprar outro. Eu vou ancorar aqui. Então, pronto. O que foi que a gente fez nessa loja? A gente aumentou o ticket médio. Por que a gente aumentou o ticket médio? Porque eu passei a vender mais para quem já tinha vindo comprar. E a gente começou a fazer isso em escala. E aí, para completar, aquela mulher que vinha comprar, ou aquele homem que vinha comprar um tecido para fazer cortina, agora ele pagava a mão de obra da cortina, e quando terminava, eu falava assim, você tem quem instale a sua cortina? Aí ele dizia, não. Eu falei, pois eu instalo, é meio-dia ou sábado, que era na hora do meu almoço ou no sábado de tarde, depois do trabalho. Não é difícil achar mão de obra para isso, principalmente numa cidade grande? É difícil. A pessoa que tinha vindo comprar ali R$50 de tecido, ela tava gastando talvez 140, 150 agora. 3 vezes mais. Por quê? Agora, ela comprou o tecido, pagou pelos acessórios da cortina, pagou pela mão de obra da cortina e pagou pela instalação. O que era o negócio principal? Venda de tecido, não era? Vocês viram tanto de negócio que a gente criou dentro desse negócio? Então, observem isso. E agora, pra gente sair dessa fala, eu vou falar do meu negócio mais relevante. Hoje, eu sou dono da 4ª maior rede de farmácia do Piauí. Quem é de Teresina deve conhecer a América Drogarias aqui. Como foi que nasceu a América Drogarias? Na sala de uma faculdade. No caso de vocês, nem precisa chegar lá. O sócio de vocês pode estar do lado de vocês aqui agora, no ensino médio. Porque os meus sócios de hoje estavam sentados do meu lado numa cadeira na faculdade. E eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Como é que nasceu esse negócio? E eu preciso voltar aqui, porque esse negócio nasceu de um grande problema. Que problema, William? Meu curso de formação é farmácia, eu sou farmacêutico, e durante a faculdade a gente começou a observar algumas coisas. Nas regiões periféricas de Teresina aqui, que era o local onde eu estava morando, as pessoas tinham acesso muito precário à saúde básica. A gente percebeu que tinha uma grande deficiência das pessoas de baixa renda no que diz respeito ao acesso à saúde básica. E nós, ali como farmacêuticos, nós tínhamos a possibilidade de clinicar as pessoas, e a gente pode fazer muita coisa como farmacêutico, principalmente se nós formos especializados em farmácia clínica. E a partir disso, a gente começou a desenvolver um projeto na faculdade. Um projeto que a gente queria abrir uma drogaria em uma periferia para levar para aquelas pessoas o acesso à saúde que elas não tinham até então. Agora eu pergunto para vocês, acesso à saúde de qualidade é um grande problema ou não que nós temos hoje? Não só em Teresina, no Brasil inteiro, é ou não é? Qual foi a solução que a gente achou? Levar uma farmácia, só com farmacêutico para uma periferia, com consultório farmacêutico, levando para essas pessoas coisas muito básicas que elas não tinham lá naquela época, no final de 2019 ainda. Aplicação de um anticoncepcional. Vocês sabiam que nas periferias muitas mulheres acabam engravidando porque não tem quem aplique o anticoncepcional nela? A gente levou isso pra lá. E era uma venda absurda de anticoncepcional, ainda hoje é. Porque o farmacêutico aplica. Além disso, essas pessoas poderiam aferir uma pressão, fazer um teste de glicemia, se pesar, uma coisa básica, balança pra se pesar. Não tinha. A gente clinicava os medicamentos que eu, como farmacêutico, e os meus sócios poderiam prescrever. E a gente começou a mudar a realidade daquela população, daquele local. Mas como foi que a gente fez pra esse negócio nascer? Na faculdade, não sei como é que vocês se imaginam saindo da faculdade. Eu saí liso e meus sócios também. O dinheiro que nós 6 juntamos foi R$18 mil para abrir esse negócio. E não dá para abrir uma drogaria com R$18 mil. Então o que a gente fez? Dividimos esses R$18 mil no meio. Pegamos 9 mil, compramos de peça de MDF, esse material aqui. Os outros 9 mil a gente comprou de medicamento. E essas peças de MDF com maquita, chave estrela e cola, super bond. A gente fez as prateleiras da nossa primeira loja 6 anos atrás. Não trouxe para esse slide para não ficar muito grande, mas a gente fez isso há 6 anos e meio atrás. E assim a América Drogarias nasceu. Naquela época, há 6 anos e meio atrás, faturando R$7 mil por mês. O cliente chegava lá e não achava nada lá, porque não tinha. Mas como era numa periferia, na Santa Maria da Codipe, no bairro Jacinto Andrade, a 100 metros do Dilma Rousseff. Eu não sei se alguém ouviu falar. Há 6 anos e meio atrás, na verdade há 7 anos, porque a gente passou 6 meses só fazendo os móveis. Vocês acreditam nisso? 6 meses só pra fazer as prateleiras, porque a gente não tinha prática. Então era desse jeito. E eu tava no mestrado, então o tempo que eu tinha pra fazer essas prateleiras era à noite, sábados e os domingos. Mas não era só isso. Como era muito perigoso a Dilma Rousseff, pessoas diziam que a gente ia ser assaltado todo dia ali. E graças a Deus, não fomos até então. Mas o que foi que aconteceu ali? Como a gente cuidava muito bem das pessoas, as pessoas chegavam lá e a gente nem tinha um produto quase, porque a gente só comprou 9 mil de produto. Mas as pessoas esperavam a gente entregar no dia seguinte o produto. E foi assim que a gente foi conseguindo crescer. As pessoas chegavam ali, se consultavam, ou vinham comprar um produto, não achava, dava o preço, deixava encomendado, corria no centro para comprar e no outro dia de manhã a gente entregava para essa pessoa. A América foi crescendo. E a gente foi indo para as periferias. E a gente foi replicando esse modelo em outras regiões ali. E a gente foi levando isso para outras pessoas.
pessoas. Só para vocês entenderem o tamanho que esse negócio se tornou em 6 anos. Esse ano, 2026, a América vai faturar 35 milhões de reais. Ou agora, em 2026. Esse vai ser o faturamento da América. Mas há 6 anos e meio atrás nem existia. E quando ela passou a existir, foi com um propósito muito claro. Resolver um grande problema. Nosso propósito sempre foi resolver o problema de quem não tinha acesso à saúde básica. Nosso propósito sempre foi esse. E a gente tem as grandes redes, que eu tenho muito orgulho de falar, que são inspirações para nós, como Drogazil, Pague Menos e por aí vai. O foco deles principal tá onde? Público A e B, classe alta. Esse é o público deles. E tá tudo certo. O nosso é esse. Apesar de parecer que a América é um concorrente da Drogazil aqui em Teresina, nós não somos. Nós atendemos público diferente. Dificilmente um cliente meu vai entrar na Drogazil. E dificilmente o cliente da Drogazil vai entrar na América. E existe isso. Você às vezes vai abrir um negócio por não entender o público que você pode atender, achando que é o fulano ou beltrano que vai ser teu concorrente. Às vezes também, você deixa de abrir um negócio com medo do fulano ou beltrano ser o teu concorrente. E eles às vezes não vão ser, por mais que eles façam a mesma coisa do que você. Porque às vezes o público que você atende não é o mesmo que ele está atendendo. E isso muda muito. Então, toda vez que você pensar em abrir um negócio, respire muito fundo, analise com muita calma quem vão ser seus concorrentes. Se de fato quem você acha que vai ser seu concorrente de fato é, você precisa analisar isso com muita calma. E eu posso dizer uma coisa, eu espero que hoje, esse momento seja um momento muito especial para vocês, que vocês saiam daqui com uma perspectiva muito diferente sobre empreendedorismo. A seguinte situação para vocês, da realidade que eu saí, as necessidades que eu já passei, era impossível eu ter conquistado o que eu conquistei se não fosse empreendendo. Era impossível. Talvez, se o meu sonho lá atrás fosse ser um juiz, talvez ainda hoje eu estivesse estudando, tentando passar no concurso. Eu desconheço alguma forma de você chegar tão rápido nos sonhos que você tem, a não ser empreendendo. Você pode chegar de outras formas? Pode. Vai demorar mais, talvez. Todo mundo que sonha alto, que vai empreender, vai conseguir realizar? Não. Sabe quem vai conseguir? Quem tem mais resiliência e quem tem mais disciplina. São esses que vão conseguir. Porque o empreendedorismo é uma gangorra. Ontem à noite eu fechei um contrato, eu dormi felicíssimo. Hoje de manhã, o fornecedor me bloqueou. E o material que eu precisava assumir aquele contrato, eu não tenho mais. Aí ontem eu dormi como? Feliz. Hoje eu acordei como? Triste. Aí meio-dia eu arrumo outro fornecedor. Aí eu fico como de novo? Aí na hora que eu fui dormir, eu vi que o dinheiro não deu pra pagar a folha salarial. Eu fiquei como de novo? É gangorra. E aí, quem vence essa gangorra? Quem tem mais resiliência, quem tem mais persistência, quem tem mais fé, quem acredita no que tá fazendo. Eu carrego algo desde quando a gente começou na América. Porque quando a gente fez o projeto lá na faculdade pra construir a maior rede de farmácia da América Latina, e é por isso que o nome é América. Mas, desde o início, eu carrego algo comigo. Se nós quisermos vencer na vida, nós precisamos acreditar no que nós acreditamos. Porque tem gente que não acredita no que acredita. Como assim, William? Você acredita em algo, mas pelas dificuldades que você pode enxergar pra fazer acontecer o que você acredita, você acaba desacreditando que é possível aquilo acontecer. Então nós precisamos acreditar no que nós acreditamos. Um outro ponto, que eu não sei se vocês sabem disso, o Brasil é um dos países com pior QI que existe. Vocês sabiam disso? Vocês acham que nós somos inteligentes? Nós não somos nada. Olha, nós estamos no ranking 83 dos países com melhor QI. Nós estamos atrás de Chile, Colômbia, desse povo todo. Um dia um cara me disse algo que me marcou muito. Então, guarde no coração de vocês. Num país de QI 83, se você não der certo, você é muito ruim. Me disseram isso um dia. Aí você vai me dizer assim, William, mas se eu ficar falando isso, eu vou ficar carregando muita pressão sobre mim. É pra criar mesmo. Num país de QI 83, nós precisamos carregar pressão sobre nós. Nós temos que dar certo. Só basta ser medíocre no Brasil pra dar certo. Eu tô falando sério, não sou eu não. Tá lá os estudos. Você acha que... Agora me pergunta se é fácil dar certo na China, com o QI que eles têm lá. É difícil lá. Inclusive, esses dias eu tava ouvindo uma entrevista de um chinês. Ele é muito bem sucedido aqui no Brasil, é um dos maiores importadores ali no Brás, na 25 de março, e perguntaram por que você veio pro Brasil? Ele disse, porque aqui só tem 200 milhões de habitantes. Na China eu tava concorrendo com 1 bilhão, e era 1 bilhão melhor do que eu. Era impossível dar certo lá, aqui é fácil. Primeiro que, se eu comparar Brasil com China, Brasil é 1 para 1, lá era 1 para 5. Então, aqui eu sou 1 de 200 milhões, lá eu era 1 de 1 bilhão. Concorrência muda. Então quero que você saiba disso. O que falta então para dar certo? William, por que eu tô na média e eu não consigo dar certo? Porque falta disciplina, persistência. Falta isso. E é pra tudo. Eu tô falando de empreendedorismo hoje. Se alguém aqui tá querendo passar em medicina, você vai conseguir chegar lá talvez sem muita persistência, sem perder noites de sono, estudando, lutando, fazendo simulado de noite, você vai conseguir sem fazer isso. Se você quer passar nas melhores universidades no curso de Direito, você vai conseguir isso sem muita persistência, muita disciplina, vai conseguir, gente. É pra tudo que isso serve. Mas eu posso te garantir que você não é pior do que ninguém. Se eu conseguir, se o José conseguiu, se o João conseguiu, você também vai conseguir. Mas você precisa talvez ser mais resiliente do que quem tá concorrendo com você. Isso vai mudar o jogo. Então acredite, leve isso no coração de vocês. Vocês estão tendo uma oportunidade aqui que eu nunca tive. Eu aprendi a empreender por causa de necessidade, por causa de passar fome, de querer comprar uma roupa e não tinha dinheiro pra comprar. Foi por isso que eu comecei a empreender. Vocês estão começando com instrução. Eu não tô falando da minha palestra hoje. Eu sei que vocês já têm um acompanhamento pra chegar até aqui. Nunca tive essa base. Foi na tora mesmo. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês que pra mim a maior característica
característica de um grande empreendedor. Foi o que a nossa amiga Elisângela falou no início. Eu não conheço um grande empreendedor que não seja um grande vendedor. E ele precisa vender muito bem duas coisas: ele mesmo e os produtos que ele tem para lhe oferecer. Então, todo grande empreendedor é um grande vendedor. Ele pode ser péssimo no financeiro, é fácil contratar alguém para cuidar do financeiro. Ah, eu sou ruim de gestão de pessoas. É fácil contratar alguém para gestão de pessoas. Mas não se acha grandes vendedores em toda esquina. Acredite nisso. Vendedores disruptivos, que causam impacto no negócio, é difícil. Então, William, e um grande empreendedor pode contratar um grande vendedor? Isso é algo que não substitui. Porque até para você ser um excelente vendedor do meu produto, eu preciso vender bem a minha ideia para você. E se eu não sou capaz de vender um produto, eu não vou ser capaz de vender uma ideia. Então, carreguem isso com vocês. Eu quero continuar empreendendo. Sejam excelentes vendedores. E venda não é sobre alguém ser simpático ou não. É técnica. Venda é técnica. Tem técnica para venda. Por que eu tô falando que é obrigado a ser? Porque isso se desenvolve. Venda é sobre técnica. Agora, se você tem técnica de venda e aliado a isso, você é alguém que se comunica bem, você é alguém que se relaciona bem com as pessoas, isso é a cereja do bolo para você. Você prefere, William, alguém simpático ou alguém com técnica na venda? Eu prefiro alguém com técnica. E se o que tem técnica for simpático? Aí ninguém vence ele. Aí ele é gigante, porque ele tem as duas coisas que um grande vendedor precisa. Vocês entenderam? Porque venda tem um passo a passo. Primeira coisa que eu faço em venda, vou ajudar vocês a venderem mais, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa que eu preciso para vender mais: a recepção, a abordagem do cliente. Eu preciso abordar o cliente de uma forma que eu consiga passar confiança para ele. Vocês se relacionam com quem vocês não confiam? O teu cliente também não vai se relacionar com você a ponto de te comprar algo se ele não confiar em você. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer na hora de uma venda é ganhar a confiança do cliente que está na minha frente. Como eu faço para ganhar confiança? Abordando bem ele, se importando com ele, gerando ali uma comunicação com ele a ponto de isso se transformar numa confiança. Depois que eu faço isso, eu tenho que fazer perguntas para esse cliente. Onde é que muita gente erra? Já chega mostrando o produto. E se aquele cliente não precisar daquele produto? Então, eu posso até vender o produto que eu quero, mas fazendo o cliente entender que ele precisa daquilo. Para eu fazer o cliente entender que ele precisa daquilo, eu primeiro ganhei a confiança dele, que abordei ele bem, fui lá, perguntei como é que ele tava, perguntei o nome dele, façam isso com todo mundo, viu? Pegue na mão do cliente, pergunte como é seu nome, tá tudo bem com o senhor, seja bem-vindo aqui à nossa feira. Desse jeito que você vai fazer. Depois disso, você vai apresentar o seu produto. E você pode até mostrar o seu produto, mas você precisa conhecer o seu produto a ponto de saber quais são as necessidades que ele resolve. Lembra do problema? Os problemas são o quê? As necessidades. Você precisa entender que necessidade o meu produto resolve, para você fazer perguntas pro seu cliente em cima daquelas necessidades que ele tem, que aquele produto resolve. E se você começa a fazer perguntas para esse cliente em cima das necessidades que o seu produto resolve, em algum momento ele vai deixar claro que ele precisa do teu produto. Aí você vai pro terceiro ponto. Sabe qual é o terceiro ponto? Falar como o teu produto resolve aquele problema. E se você for convincente o suficiente, mostrando para aquele cliente como o teu produto resolve o problema dele, eu vou gerar uma consciência positiva nele, ele vai dizer assim: eu quero seu produto. Quer um exemplo? Eu sou farmacêutico. E me diz o nome da sua mãe. Priscila. A Priscila chegou lá na minha farmácia e ela chegou no balcão e disse assim: me dá um Benegripe. Opa, eu poderia só pegar o Benegripe e entregar pra Priscila, né? Um produto de venda liberado, não tem taxa, eu posso só entregar, não posso? Mas se é Benegripe é pra quê? Pra gripe, né? Então vou perguntar o seguinte: Priscila, eu já abordei ela, já perguntei como é que ela tava e tal. Priscila, é pra você mesmo? Aí ela vai me dizer: não, é pra meu esposo. Como é o nome do seu pai? Pro Eduardo. Eu vou perguntar o seguinte: me fala os sintomas que o Eduardo tá apresentando. O Eduardo tem tosse, o Eduardo tem espirro, tem coriza, o Eduardo tá sentindo febre, dor no corpo, o Eduardo tá doendo a garganta. Me fala mais sobre. E ela vai me respondendo. Eu não sei se vocês conhecem a ação do Benegripe, mas o que ele resolve? Ele ajuda no coriza, no espirro e praticamente só. Por quê? Porque ele tem uma dipirona ali de 300 gramas, que é muito fraca a dipirona. Se eu tiver com uma febre forte, não vai resolver. Então, o que eu vou dizer? Olha, Priscila, eu entendi que você veio buscar o Benegripe, mas como você disse que tem tosse, eu indico esse xarope aqui para resolver a tosse dele. Você também disse que tem febre, que a dipirona desse Benegripe é muito baixa, ela não vai resolver a febre do Eduardo, então eu aconselho que você adicione aqui uma dipirona. Eu ainda pergunto o seguinte: o Eduardo tá gripando com frequência? Sim ou não? Aí ela vai me falar. Digamos que ela diga que sim. Vou falar o seguinte: olha, aconselho você levar essa vitamina C com zinco para melhorar a imunidade dele, para ele não continuar gripando com frequência. Então eu fiz o que aqui? Fiz perguntas, depois fui apresentando soluções para essas perguntas diante das necessidades que ela me respondeu. Eu tô usando esse exemplo aqui, mas ele serve para tudo. Então vocês peguem isso daqui, encaixem na realidade do negócio de vocês e vocês vão conseguir vender mais. Porque vender é sobre técnica. Vou dar um exemplo. Se eu fosse vendedor de carro, por exemplo, não tem nada a ver com farmácia. Chegasse um homem lá, uma mulher para me comprar um carro. Primeira coisa que eu ia perguntar para ele era o seguinte: quantos membros tem na sua família? Digamos que ele diga que tem 6 pessoas na família dele. Me responde uma coisa: um carro convencional de 5 lugares resolve o problema de alguém que tem 6 pessoas na família? Mas o que é que a maioria dos vendedores faz, seu José?
Zé, olha, tá na oferta isso aqui, ó. Tava 130 mil e tá saindo hoje por 95. Vamos levar? Tá na oferta, não tá? Mas um filho dele tem que ir no colo do outro. Serve então pra ele? Não. Cliente não compra oferta, cliente compra solução. Quem tiver disposto a entender qual é a necessidade que o cliente tem, vai vender a solução pra ele. E às vezes essa solução tá na oferta, às vezes não tá. Mas o cliente não vai comprar um produto porque tá na oferta ou deixa de estar. Ele vai comprar um produto porque resolve o problema dele. Então, se eu, com as minhas perguntas, as minhas abordagens, for capaz de chegar a esse ponto, de conseguir mostrar pro cliente que ele tem um problema e que eu resolvo, tá massa demais. Eu vou conseguir vender. Então, parece que é difícil, mas não é. Não é tão complicado como parece. Agora, eu preciso sempre entender o problema, a necessidade, como é que resolve ela. E se eu for capaz de resolver, e se esse produto for viável para quem precisa dele, vou conseguir desenvolver uma empresa a um ponto que eu nunca imaginei. E o resto? O resto vem na caminhada, o resto se ajeita. Não se esqueça disso. Agora eu vou falar o último ponto aqui pra gente concluir. Não se esqueça disso, olha só. Tem gente procurar demais com a gestão da empresa. Não se faz gestão sem fazer venda antes. Primeiro é progresso, depois é ordem. Vocês entenderam? Você vai botar ordem onde não tem progresso. Não, vamos organizar aqui a administração e tal. E cadê o dinheiro pra pagar as coisas? Não tem. E aí? Tá querendo ter ordem ou não tem progresso? Não existe isso. Agora não. Estamos faturando 5 mil por mês aqui na minha empresa. Agora vamos organizar, porque agora tem que sobrar dinheiro no caixa. Que agora já tem venda. Entenderam? Então o lema é progresso, depois ordem. Não se cuida do que não tem. Olha, eu vou cuidar de quê? Não existe. Venda. Entenderam, gente? Venda. Sejam excelentes vendedores, que vocês vão ser muito prósperos na vida de vocês. Não estou falando só de financeiro. Porque quando eu falo que eu sou realizado de onde eu estou, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando do homem que eu me tornei, do pai de família que eu me tornei, do esposo que eu me tornei e também do empresário que eu me tornei. E antes de tudo isso, do cristão que eu me tornei. E eu tenho certeza que todas as minhas experiências de se relacionando com as pessoas, vendendo, sendo obrigado a vender ali desde 6 anos de idade, mudou muita coisa na minha vida e mudou minha perspectiva inteira. Eu tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas, de dialogar com as pessoas, e a venda me trouxe isso. Se vocês botarem a cara nesse mundo, vai ser transformador pro sucesso de vocês, onde vocês escolherem estar. Se vocês quiserem ser o executivo de uma empresa, vocês não são obrigados a necessariamente empreender porque vocês vão criar uma empresa. Vocês podem virar um CEO, um diretor, um executivo de uma grande empresa e ser um empreendedor dessa empresa. Isso se chama intraempreendedorismo. Ou amanhã vocês podem resolverem criar uma startup. Agora, lembra que eu falei de gente medíocre? Eu vou falar pra vocês esse último ponto. Qualquer medíocre hoje pega um IA de graça, cria um site ou um aplicativo para ganhar pelo menos 10 mil reais por mês. E as pessoas não estão fazendo isso porque elas estão usando a IA para fazer outras coisas. E o tempo que elas deveriam estar testando isso de graça, elas estão fazendo, sabe o quê? Rolando na tela do Instagram ou rolando na tela do TikTok. Tô falando pra vocês, é papo de mudar a realidade de onde vocês saíram, de graça. Acreditem nisso. E se eu tivesse no lugar que vocês estão, eu sei que alguns já têm muitas responsabilidades, mesmo da idade que vocês estão hoje. Alguns têm mais facilidade, alguns têm ali uma família mais estruturada, que dá um suporte, tem mais tempo. Eu estaria usando o tempo de uma outra forma, construindo o meu futuro, para tornar ele mais fácil. Então quero que vocês levem pro coração o que a gente discutiu aqui hoje. Foi um grande prazer estar aqui. Ó, eu amo estar em ambientes com pessoas da idade de vocês, porque eu acho que isso é transformador. Pra gente encerrar esse ponto, desde quando eu cheguei aqui em Teresina que eu comecei a ser voluntário em associações. E eu já cuidei desde gente com câncer terminal até criança de orfanato. E por onde foi que eu me apaixonei? Crianças e adolescentes. Porque dificilmente vou conseguir mudar a realidade da Dona Maria com 70 anos de idade. Mas eu vou conseguir mudar, em muitas ocasiões, a realidade da Letícia com 10. A Letícia com 10 anos tem no mínimo mais 70, 80 anos pela frente. E se a gente corrigir a rota com 10 anos, talvez serão 70 anos prósperos e dignos que a Letícia terá. Então é por isso que a minha aposta é em jovens, em crianças e adolescentes. Porque aqui está o futuro. Quando as pessoas dizem que o Brasil não tem jeito, eu digo que tem. E o jeito do Brasil está em vocês. O jeito do Brasil está nessa geração que está vindo. Eu acho que com 32 anos de idade a minha geração está perdida. A minha geração está enfiada em corrupção, em tudo quanto é coisa ruim e errada. Infelizmente, a de vocês não está ainda. E vocês conseguem corrigir os erros dessa geração que está na frente de vocês. E vocês têm essa responsabilidade não para vocês carregarem como peso, porque peso faz mal pra gente. Quando eu falo do nosso QI, por exemplo, eu sou muito crítico com isso, não pode ser um peso, porque peso faz mal. Peso atrapalha a performance. É só pra gente saber o que a gente pode fazer de diferente. O quanto é possível, por mais que eu esteja numa realidade muito difícil, eu viver coisas extraordinárias, mesmo na realidade que eu estou. Então, saibam que vocês têm a responsabilidade de mudar o futuro do Brasil, de mudar o rumo do Brasil, de mudar o rumo da geração que está aqui, dos pais de vocês, dos avós de vocês, dos tios de vocês, a minha geração, e que se vocês forem capazes de fazer isso, vocês vão criar um país extraordinário para os filhos de vocês, para os sobrinhos de vocês, para os netos e por aí em diante. Porque tudo que eu mudo hoje, às vezes não sou eu que vou usufruir disso, mas quem vem atrás. Então, carregue no coração, foi um grande prazer e que um dia a gente se encontre por aí. Fechado? Obrigado.
Obrigado, viu, gente?